E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o Juninho e hoje nós Star Comics, Detective Comics, 80 anos de Batman, a edição Deluxe, edição importada pessoal, comemorativa aí dos 80 anos do Batman. A edição, né, a HQ Detective Comics tem aí seus 82 anos. Segue aí o padrão da edição do Superman também, que eu tenho aqui, mas eu não fiz vídeo porque na época eu não tinha canal. Simples assim. Mas que futuramente aí eu pretendo também trazer ao canal a edição do Superman. As edições dos 80 anos do Superman, né? Tá aqui a contracapa, né? Lembrando que isso aqui é só uma guarda, uma dust cover, como o pessoal preferir, né? Dentro aí tem algumas informações aí, né? Sobre a celebração sobre os personagens que estão dentro dessa edição e também, né? Por que essa edição é comemorativa. Aqui alguns autores que a gente vai encontrar dentro dessa edição. Aqui a capa da edição mesmo, né? É uma galeria de capas de Detective Comics. Edição aí que tem cerca de 400 páginas, um tijolinho. Resolvi gravar esse vídeo com essa edição porque, né, pessoal, chegou, né, os 80 anos do morcego, né, 80 anos da lenda. Tá aqui os vários logos da Detective Comics. Esse aqui o pessoal deve lembrar da época da Batman Vigilância de Gotham, entre vários outros aqui, né. Cara, que edição maravilhosa é essa, viu, cara? Pra quem quer conhecer aí a trajetória do Homem-Morcego, é uma boa edição, sabe? Mostra ali, através das décadas ali, várias histórias envolvendo o Batman e outros personagens que fizeram parte da Detective Comics, pessoal. Lembrando que essa edição aqui, o foco, é claro, é o Batman, 80 anos de Batman, mas também mostra diversos personagens que fizeram parte da Detective Comics, como por exemplo o Slam Bradley, o Crimson Avenger. Tem um outro personagem aqui, um índio americano, acabei me esquecendo do nome dele, mas vou lembrar. Tem diversos textos aqui, né? Esse aqui do Paul Levitz, esse aqui do senador Patrick Leahy, ou Leahy, não tenho certeza, que o pessoal deve se lembrar dele ali no Batman, o Cavaleiro das Trevas, a cena em que o Coringa vai atrás do Harvey Dent na festa de arrecadação de fundos que o Bruce Wayne tinha dado. Lembra daquele senhorzinho que fala assim com o Coringa: nós não seremos intimidados por valentões? Pois então, esse é o cara desse texto aqui. E ele tem uma história muito interessante aqui com o Batman, sabe? Aqui a edição começa mostrando a Detective Comics número 20 de outubro de 38, uma história aí do Crimson Avenger, algo como o Vingador Carmesim ou Vingador Vermelho, Escarlate, como o pessoal preferir. E aqui, maio de 1939, Batman Detective Comics número 27, primeira história aí do Homem-Morcego, pessoal. E cara, falo pra vocês, eu adoro essa história, velho. Eu acho ela muito interessante, velho. Desde criança, quando eu tive a oportunidade de ler ela na série Invictus, cara, velho, eu já adorei ela desde aquela época. Mesmo que ela tenha sido publicada em preto e branco. É uma história curtinha, velho, mas muito bem narrada, sabe? Bill Finger era muito fera.
Aqui um outro personagem, o Slam Bradley, um outro detetive aí, uma história também bem interessante. Gostei da história dele aqui nessa edição, também muito bem desenvolvida. Aqui já começa a primeira aparição do Robin. E eu, pessoal, particularmente não, daqui para cá, não nessa edição, mas no geral, né, nas histórias em quadrinhos do Batman, as antigas, a partir do aparecimento do Robin, cara, eu já não gosto tanto das histórias, velho, porque a mudança foi muito drástica, velho. Quem lê a Detective Comics 27 e lê essa história aqui já vai vendo uma mudança muito grande. E para piorar, depois de tudo, né, teve os comics, né, sendo gravemente afetado pelo Code Comics Authority, né? E o Batman, as edições do Batman sofreram muito com isso, cara. Mas essa edição aqui ainda, cara, eu gosto dela. Essa história do Robin. Aqui outro personagem que veio aparecer nas edições de Detective Comics, essa aqui no caso a número 60, que é o Airwave, o onda aérea, né? Histórias interessantes também, um personagem parece até que é brasileiro, né? Todo verde e amarelo. Historiazinha legal dele. Aqui, ó, história do Joe Simon e do Jack Kirby, criadores do Capitão América, o The Boy Commandos, ou Comandos, os Garotos Comandos, estrelando Rip Carter. História bem interessantezinha aqui também, né, do período da guerra. Muito bem desenvolvido, com a arte bem interessante do Jack Kirby. Boa história essa aqui, viu? Uma história grande para a época. Não era normal as histórias já terem esse número de páginas naquela época, não, sabe? Aqui a apresentação dos dois caras. Historiazinha legal também. Dois caras que é um dos meus favoritos. Meu morcego, eu achei um personagem muito mal aproveitado. O pessoal fica muito naquela de colocar ele para fazer assalto, muitas vezes, sabe? E é um personagem que rende muito melhor que isso. Aqui é a primeira história com o Charada. Historiazinha legal também. Aqui, ó, Powwow Smith. Esse é o índio da lei, né? Indian Lawman. Mostra aqui a origem dele. Personagens interessantes também. Ele que, pelas capas que a gente vê depois, ele ficou um bom tempo fazendo parte aí das edições da Detective Comics. Aqui outro personagem, outra história, velho. Essa aqui é excelente. Impossible but True. Impossível, mas verdade. Mostra o Roy Raymond, que é um cara que tem um canal de TV que vai desvendar coisas que aparentemente são impossíveis, né? Mas que também são verdades. E, cara, essa história aqui ela é muito boa, cara. E, sim, então, olha só, a gente tinha, o pessoal naquela época tinha as histórias do Batman, que já estavam caminhando para ir para uma pegada mais infantil nesse período aqui. Mas também tinha boas histórias, muito bem desenvolvidas, cara, como essa daqui, do Roy Raymond, Impossível, mas Verdade. Uma história bem legal. Essa aqui é um texto aqui do Dale Sandali, um dos artistas aí, de certa forma, contratados, né, pelo Bob Kane. É uma coisa comum na época, pessoal, sabe? Mas que depois ele veio a ter seu trabalho reconhecido nas edições reimpressas. Veio a ter seu trabalho reconhecido nas edições reimpressas. Pessoal, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho maior do que o normal, porque a edição é muito grande, sabe? Aqui, ó, Caçador de Marte, John Jones, participando aqui da edição também. A Batwoman, o Batmirim, Cara de Barro. Eu acho que eu nunca tinha lido uma história do Cara de Barro.
desse período. Uma historiazinha bem legal também. Gostei dela, sabe? Ah, essa história aqui, deixa eu ver se é o que eu tô pensando. Sim, história legal essa aqui, pessoal. Já com um desenvolvimento maior de roteiro. Aqui as histórias vocês já começavam a tomar outra cara, sabe? Já estavam deixando aquele lado mais infantil. Já tinham deixado aqui, né? Essa história é bem interessante. Essa aqui é a primeira história aí da Batgirl. Ali o Mariposa assassina e seus capangas. História legal também. Pra quem leu Batgirl ano 1, essa história aqui é uma boa de se ver. Esse texto aqui é bem legal. É da Shelley Zimmerman, que é uma policial, foi chefe do departamento de polícia ali de San Diego. E ela conta também uma história bem interessante que ela tem aí com o morcego, o impacto que ele teve na vida dela, né? Aqui uma história do morcego humano, história boa também essa daqui. Na época em que o Batman não tinha visão noturna no seu capuz. Na época em que essa era uma tecnologia absurda. Ah, para quem tá interessado em comprar aí essa Batman, né, Lendas do Cavaleiro das Trevas pelo Art Goodwin, aqui tem duas histórias dessa fase aí, viu, pessoal? Eu não vou nem comentar nada, praticamente nada a respeito delas, porque para quem for comprar, não tomar nenhum spoiler. Essa edição aqui, ó, muito boa. Não há nenhuma esperança no Beco do Crime, do Danny O'Neill com o Dick Giordano. Mostra o Batman voltando, né, ao Beco do Crime, combatendo alguns crimes ali na região. E é uma história muito boa, viu? O pessoal, alguns bandidos ali atacam a Leslie e o Batman acaba salvando ela. Inclusive o Danny O'Neill até fez uma história nesse mesmo estilo, como se fosse de certa forma uma continuação, mas vários anos depois, em que o Batman faz a mesma coisa, mas cara, ele literalmente cagou a história toda, velho. Ficou horrível, mano, a ideia que ele tentou passar ali. Basicamente ele virou esses esquerdistas aí que dizem que tem que passar a mão na cabeça de bandido, pessoal. Basicamente o que ele fez foi isso, sabe, cara? Essa daqui é muito boa, mas a outra não tem nessa edição, tem em outra edição. Devo mostrar ela pra vocês. Mas, cara, horrível o que ele veio fazer depois. Tá aqui o Pistoleiro, Deadshot. Historiazinha legal com ele também. Ah, essa história aqui é muito interessante. O Batmirim vem incomodar vários dos autores ali, né? Inclusive, o pessoal vai reconhecer talvez alguns aqui pela arte, porque ele quer de qualquer jeito ser inserido nas histórias, velho. E, velho, a confusão que ele arruma é demais. Detective Comics número 500. Onde veio o Paul Smith, Slam Bradley, Desafiador, nessa capa dupla aqui. Vários personagens que vieram fazer parte da época, né? Para matar uma lenda. Não me recordo muito bem aqui dessa história que se passa nela. Eu acho que eles levam o Batman para outra terra. É exatamente isso, em que o
em que as coisas não ocorreram como ocorreram na nossa, né? O Bruce Wayne ele está num período ali em que ele pode salvar o, o Bruce Wayne o Bruce Wayne dessa terra de ter o mesmo destino que ele teve. Uma história interessante, viu? Essa história aqui eu não estou muito lembrado dela não. Deixa eu ver. Essa aqui acabei esquecendo um pouco sobre ela, pessoal, mas eu acho que é uma boa história. Uma pessoa deve lembrar dessa fase aqui, já deu um salto bem grande. Agora já nos anos 2000. Detetive Comics 742. O pessoal deve lembrar dessa fase aqui, do Greg Rucka. Deixa eu ver. Greg Rucka. Só lembro desses quadrinhos aqui com essa tonalidade de cor. Não era tão colorido assim, né? Tem uma historiazinha legal aqui envolvendo o Comissário Gordon. O Comissário Gordon tem uma grande participação aqui nessa história. Para honrar os mortos, né? E aqui tem uma história não publicada do Batman, mas tem o roteiro dela aqui, uma história bem interessante, mostraria o Bruce ainda jovem com o pai dele. História bem legal essa daqui, pessoal. Se ela tivesse vindo a ser publicada, ela foi produzida para ser uma história do tipo, se alguém perdeu o prazo, alguma coisa do tipo, eles inserem essa história ali para não ficar sem edição no mês, né? E agora essa edição aqui, essa Detective Comics 27 dos 952, pessoal, eu sinceramente não agradei. É basicamente um remake da primeira história do Batman, publicada na Detective Comics 27 original, né? Mas sinceramente, cara, a primeira dá de 10-0 nessa aqui, viu? O caso do Sindicato dos Químicos. Agora sim. Essa aqui é uma história do Scott Snyder com o Sean Murphy, que é o desenhista aí do Batman Cavaleiro Branco. Essa história aqui é foda, cara. Mostra aí basicamente o que poderia ser um dos futuros alternativos do Batman. E é realmente bem interessante, cara. História curtinha também. Aqui um texto do Neil Gaiman. Basicamente um poema que ele faz aqui, cara. Legal também. Aqui as capas, comentários sobre elas, né? E o período. Ainda vou trazer o vídeo, pessoal, da Detective Comics número 1000. Aqui as várias biografias de vários artistas que participaram aqui dessa edição. Bom, pessoal, então tá aí. Acredito que esse seja o maior vídeo do canal, mas é uma edição interessante para quem é fã do morcego, vale muito a pena. Mas lembrando aí que para ler tem que manjar de inglês, pelo menos um intermediário ali. E tá aí as edições, pessoal. Gosto muito delas, gostei bastante de ler. É definitivamente uma bela homenagem ao Homem Morcego. E tá aí. Para quem gostou, deixa um like para poder apoiar o canal, se inscrevam, compartilhem e tamo junto. Até a próxima. Valeu!